Olá! Hoje a gente mergulha na vida e na obra de John Bunyan. Um nome forte, né? Século XVII, Inglaterra. Ele foi escritor, pregador puritano, uma figura bem marcante. Nossa base aqui é uma biografia detalhada dele. A ideia é entender como um homem saiu da obscuridade, foi para a prisão e de lá criou uma obra que atravessa séculos, né? O Peregrino. Exato. Uma alegoria poderosa da jornada espiritual. E para entender o Bunyan, a gente tem que lembrar da Inglaterra da época. Super turbulenta, guerra civil, restauração da monarquia e muita perseguição religiosa. Principalmente contra os não conformistas, como ele. Gente que não seguia a igreja anglicana oficial. Isso moldou tudo, né? Certo. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Bunyan nasceu em 1628, em Elstow. O pai era latoeiro, artesão. Bunyan até sugeriu na autobiografia dele, Graça Abundante, que era pobreza extrema. Mas parece que a origem era mais modesta, sabe? Teve alguma educação, aprendeu o ofício do pai. E um ponto-chave da juventude, o serviço militar. Ele lutou no exército do parlamento na Guerra Civil. Importante isso. Além do contato com ideias religiosas mais radicais, digamos assim, ele pegou a linguagem militar. A gente vê isso depois alegoricamente em A Guerra Santa. E a conversão dele não foi tipo um raio caindo, foi um processo, né? Bem intenso, pelo visto. Parece que começou com um sermão, uma tal voz do céu, mas o estalo mesmo veio ao ouvir umas mulheres de uma congregação não conformista, a Bedford Meeting, falando da fé delas. Sim, com uma paixão que contagiou ele. Aí ele se juntou ao grupo, lá por 1653, e logo depois já estava pregando, bem rápido. Pois é. E já em 1656, olha só, ele publica o primeiro livro, Verdades do Evangelho Reveladas. Ali ele já marca a posição, sabe? Teologia puritana firme, debatendo com outros grupos da época. E aí a coisa complica. Complica mesmo. 60. A monarquia volta. Carlos II no trono. Acabou a tolerância religiosa que existia antes. E Bunyan é preso. Em novembro daquele ano. O motivo? Pregar sem licença oficial. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, ele se recusou a parar. Disse que não ia parar de pregar, mesmo sabendo que ia ser preso. Que convicção. E o resultado? 12 anos. 12 anos na prisão. 12 longos anos. Na prisão do condado de Bedford. Foi terrível, claro. A primeira esposa já tinha morrido, ele tinha filhos pequenos. A segunda esposa, Elizabeth, batalhou muito por ele. Mas, incrivelmente, foi um tempo muito produtivo. Na prisão? Sim, com acesso básico à Bíblia e ao livro dos Mártires, do John Foxe, ele escreveu Graça Abundante e começou a rascunhar O Peregrino. É como se o confinamento tivesse focado toda a energia dele ali, sabe? Impressionante. Ele saiu em 1672, né? Com a declaração de indulgência. Chegou a ser pastor do Bedford Meeting. Mas essa liberdade não durou muito. Não mesmo, durou pouco. Entre 1676 e 77, mais 6 meses de prisão. De novo. Pois é. Mas essa segunda vez, apesar de mais curta, foi decisiva. Foi aí que ele conseguiu terminar O Peregrino. Ah, então foi nessa segunda vez. Exato. Publicado em 1678, o livro foi um sucesso, assim, estrondoso, imediato. A genialidade dele foi pegar teologia densa e transformar numa aventura, numa alegoria, que todo mundo entendia, se conectava. E depois disso ele não parou mais, né? Não. Os últimos anos foram de muita atividade. Pregador super influente, viajava muito. Ganhou até o apelido de Bispo Bunyan e continuou escrevendo A Vida e a Morte do Senhor Malvado, a segunda parte do Peregrino. Que vida intensa! Ele morreu em 1688, né? Por causa de uma febre. Isso, depois de uma viagem que ele fez para tentar reconciliar pai e filho. Até o fim, ativo. Então, olhando para trás, o que fica dessa história toda? Para mim, é uma fé inabalável, uma resiliência absurda diante da perseguição, da prisão, e essa capacidade de criar algo tão potente justamente na adversidade. Sem dúvida, e o legado é gigantesco. O Peregrino é um dos livros mais publicados da história, né? Influenciou muita gente. E além da literatura, a vida dele é um símbolo dessa luta pela liberdade de consciência e de uma fé que, na verdade, se fortalece nas dificuldades.
Fica então aquela pergunta, né? Pensando na origem humilde, nos anos todos de prisão, será que foram justamente essas adversidades, essa convicção profunda e irredutível dele, que acabaram sendo, talvez, os ingredientes essenciais para forjar uma obra como O Peregrino, com esse apelo tão universal que dura até hoje? Uma boa pergunta para a gente continuar